Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a partir o que estiver cheio. Louvado seja Deus. Repita comigo, irmãos, apenas a parte B do versículo. A parte B que diz: e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Põe à parte o que estiver cheio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, adorando, glorificando, exaltando o Senhor. Aleluia. Nesta noite nós louvamos ao Senhor, agradecemos a Deus pela rica oportunidade em que temos esta noite de mais uma vez ministrar a palavra de Deus, a qual tem uma sua importância muito grande. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é eterna, é santa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando é falada com responsabilidade, ela tem poder de transformar, de mudar, de redarguir, de corrigir, de exortar, mas tem o poder também de santificar, porque ela é a palavra do Senhor Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, aleluia, eu só quero aqui mencionar um versículo na palavra de Deus, a qual diz o profeta Abacuque, no capítulo de número 2, versículo de número 4, quando ele diz: eis que a sua alma se incha e não é reta nele. Mas a parte B diz: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero ficar com a parte B do versículo: mas o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, aleluia, que você tem fé para alcançar da parte de Deus esta noite, aleluia, algo, aleluia, especial, porque nada acontece. Deus não é obrigado a fazer se você e eu não tivermos fé, aleluia, mas mesmo assim Ele faz. Quando nós olhamos em vários, aleluia, textos bíblicos, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, quando Ele operava, quando Ele ministrava o milagre na vida de alguém, muitas vezes Ele não perguntou se a pessoa cria, acreditava. Você tem fé que isso pode acontecer? Às vezes Ele nunca procurou ver esta pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele conhecia o coração da pessoa, Ele conhecia o íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele não precisava perguntar, porque Ele já conhecia, já sondava a alma, o coração, e sabia que a pessoa estava ali porque acreditava que Ele era capaz de fazer e de realizar o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Porque glória Ele é onisciente. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. E isso nesta noite, aleluia, eu tenho convicção que Ele está aqui, conhece a sua ansiedade, conhece o seu coração, a sua alma, o seu desejo, aquilo que você tem falado para Deus, aquilo que você tem pedido para Deus. Senhor, eu preciso, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Se você nesta noite tiver fé para alcançar da parte de Deus a tua vitória, eu creio que Ele está aqui para te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque quando nós olhamos para o texto, um texto muito pregado, um texto muito, aleluia, usado, porque é um texto que fala, aleluia, de restauração, fala de providência de Deus, fala do cuidado de Deus, fala, aleluia, do prazer de Deus em abençoar aquele que tem fé. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que aquela mulher, aleluia, era uma mulher que servia a Deus. Porque a Bíblia, no início do texto, diz que aquela mulher, filha de um dos filhos dos profetas, louvado seja o nome do Senhor, ela era filha de um dos filhos do profeta. O seu marido também era crente, era homem que obedecia à palavra de Deus, era homem que com certeza conheceu os prodígios em que Elias fizeram, conheceu os prodígios que Deus fez através do homem de Deus chamado Elias, chamado Eliseu.
Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem então, aleluia, teve na sua vida, quem sabe, uma vida pautada pela palavra de Deus, mas não teve então a sua vida financeira, os seus negócios, a sua vida secular, não fora uma vida verdadeiramente, aleluia, aleluia, ajeitada, equilibrada, no cuidado. Era um homem que não teve cuidado, aleluia, e que criou e adquiriu muitas dívidas para si, porque não teve o devido cuidado financeiro, o devido controle, aquele controle, aleluia, que muitas vezes nós falhamos em fazer, aquele controle que muitas vezes nós não observamos, não levamos para o bico da cadeira, para o papel, com cuidado, aleluia, os nossos gastos, aleluia, as nossas despesas. E aquele homem então, aleluia, criou-se muitas dívidas, muitos débitos, aleluia, então veio ele a falecer, aleluia, e a Bíblia diz que aquela mulher então ficou só, apenas com 2 filhos. E observando eu para o texto, eu vi que muitas vezes nós falhamos, negligenciamos, porque não levamos, aleluia, com o devido cuidado as nossas despesas, nossos gastos com os nossos ganhos, para que isso não venha suceder com as nossas famílias, para que isso não venha suceder, aleluia, com os nossos familiares. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vejo, aleluia, que o Senhor ele sempre teve cuidado, ele sempre zelou, porque quando nós vemos que quando ele dizia, ele falava, louvado seja Deus, a respeito deste cuidado aqui, aquela mulher que cria, acreditava, como muitos creem nesta noite, como muitos acreditam que a solução pode chegar, como muitos, quem sabe, está dizendo como o salmista Davi, eleva-os para os meus olhos, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aleluia. Quem sabe você tem dito do Senhor, de onde virá o meu socorro? De onde virá a minha solução? De onde virá, aleluia, a minha restauração? Mas Davi, quando observou, ele disse, não, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero te dizer que o teu socorro está em Jesus Cristo nesta noite. O teu socorro não está no irmão Roberto, o teu socorro não está no pastor Alci, o teu socorro não está na pastora Cida, o teu socorro não está no pastor presidente, o teu socorro não está, aleluia, aleluia, nos grandes homens, aleluia, na face da terra, mas o teu socorro está em Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus. E aquela mulher então, quando chegou-se a circunstância, nada mais para ela dava certo. Os vizinhos já não queriam mais saber dela. Os vizinhos já não suportavam mais quando olhava para a estrada e lá veio a viúva atrás de alguma coisa, porque as coisas foram acabando, aleluia, as coisas foram terminando, acabando tudo. Já não tinha mais solução, já não tinha mais jeito. Quem sabe, aleluia, ela já estava, aleluia, ao caos, porque quem sabe já não tinha mais, aleluia, esperança. A sua perspectiva de uma vida espiritual, aleluia, já não era mais a mesma, aleluia, já não era mais como outrora, aleluia, ao lado do marido, ao lado do esposo, com os filhos, aleluia, porque agora as circunstâncias, a adversidade era tão grande, que ela já não tinha mais vontade de orar, ela já não tinha mais desejo, aleluia, de profetizar, ela já não tinha mais
ninguém estendia mais a mão, ninguém já observava mais a palavra que o Senhor falou através de Moisés no Êxodo, quando ele disse: cuidai das viúvas e dos órfãos, e atai esta palavra no vosso coração, para que a minha ira não desça sobre vós. Ninguém já estendia a mão. Aleluia. Mas Deus precisa de uma mudança de atitude. Deus precisa de uma mudança de pensamento. Aleluia. Deus precisa que a pessoa, aleluia, caia em si e muda os seus pensamentos, muda as suas atitudes. Já não tinha mais nada, os credores já tinham batido a porta e dito: paga o que deve. Quem sabe já tinha hipotecado a casa, quem sabe já tinha hipotecado a terra, já não tinha mais nada, já não podia vender para pagar as dívidas, porque já estava hipotecada. Aleluia. Mas quando o crente, quando o fiel, ele acredita que, aleluia, ele vive da fé. Quando ele imagina que está no fundo do poço, acabou, já não tem mais jeito, ele retoma a sua consciência e diz: eu vou atrás daquele que pode resolver o meu problema. Eu vou ao encontro daquele que tem a solução para a minha causa. Porque esta mulher aqui com os seus filhos, aleluia, ela traz uma figura da igreja de hoje, ela traz uma figura do povo de Deus, aleluia, dos dias de hoje, aleluia. Eliseu, neste texto aqui, ele traz uma figura, aleluia, de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, aleluia. Ele traz uma simbologia de Cristo, e como aquela mulher traz uma simbologia da igreja nos nossos dias atuais. Eu vou atrás de quem pode resolver o meu problema. Eu vou atrás do homem de Deus. Eu não vou atrás, aleluia, eu não vou atrás da presidenta Dilma Rousseff, não. Aleluia, eu não vou atrás, aleluia, de Barack Obama, não. Eu não vou atrás, aleluia, de quem sabe do homem mais rico do mundo, não. Eu vou atrás daquele que verdadeiramente conhece a minha necessidade, conhece o meu desejo, conhece as minhas ansiedades e pode resolvê-las apenas com uma palavra. Aleluia. E ele não precisa muito, não, só precisa falar uma palavra. Ele apenas precisa falar uma palavra para te abençoar nesta noite. Aleluia. Se a tua fé, aleluia, aleluia, nesta noite estiver, aleluia, como um grão de mostarda, não é do tamanho do grão de mostarda, não, é como um grão de mostarda, aleluia, que é a semente mais menor, aleluia, da existência, aleluia, mas ela diz que quando plantada, nasce e se torna uma árvore, aleluia. Se a tua fé estiver hoje como um grão de mostarda, ela vai nascer, ela vai crescer e vai virar uma árvore frondosa, porque o Senhor Todo-Poderoso está aqui. Aleluia. Eu vou atrás do homem de Deus. E saiu ela à procura, a encontrar o homem. Saiu ela, aleluia, ao encontro do homem. Saiu ela ao encontro daquele que tinha, aleluia, nas suas mãos como resolver. Aleluia. Ninguém mais me estende a mão. Ninguém mais olha para mim. Ninguém mais me ajuda. Mas ele vai me ajudar. Você acredita que ele vai te ajudar hoje? Vai adorando a ele. Porque é na mudança da sua atitude,